Na verdade, eu acho que há uma mudança que ocorre com a Revolução Francesa e que é o aparecimento, digamos assim, de uma temática do terror que, num certo sentido, contrasta com a abordagem mais clássica, que pensava a ideia do terror como algo associado ao primeiro momento de uma forma política, quer dizer, a criação da forma política. Era preciso impactar as pessoas de tal maneira que elas pensassem que uma certa unidade estava sendo produzida, que elas aderiam a essa unidade. Então esse terror que já aparece, por exemplo, em Maquiavel, é apenas, né, um momento inaugural, né, aquele em que a unidade de um corpo político se dá numa espécie de, né, de representação única. Nesse sentido, ele não dura, ele não faz parte propriamente da vida coletiva, não faz parte da política propriamente, ele é apenas, né, a irrupção, né, de uma nova identidade. Ora, o meu interesse na Revolução Francesa, e particularmente em Robespierre, vem do fato de que Robespierre introduz a ideia de um terror, de um lado, que funda, mas de outro que é portador de uma espécie de necessidade interna. Ou seja, ele passa do momento propriamente de fundação para, né, o momento que a gente poderia chamar de administração do poder, ou de conservação do poder. Então, nesse sentido, é como se ele passasse daquele momento quase fora do tempo da fundação para dentro da política ela mesma. É claro que Robespierre não pode ser atribuído a ele, né, digamos, a paternidade, né, da contemporaneidade. É apenas uma figura emblemática do ponto de passagem da modernidade, que foi a Revolução Francesa. Então, num certo sentido, se nós tomarmos a ideia mesma de república como associada, primeiro, a dois pilares. Quais pilares? Pilares clássicos aí, que estão desde o Renascimento, e se quisermos, né, até mesmo desde a Antiguidade, mas particularmente desde o Renascimento, são dois pilares que, juntos, mantêm uma casa, que seria uma república, que é o pilar da liberdade e o pilar da igualdade. É preciso observar que é possível separar esses dois pilares. Um aristocrata francês do século XVIII, ele não se considerava igual, pois que ele se considerava superior, mas ele se considerava livre. Ora, né, um membro do terceiro estado, né, um membro do povo francês não se considerava nem livre e nem igual. Né? O que faz, que define uma república, é essa convergência desses dois pilares, sustentados pela ideia da lei. Então, num certo sentido, eu diria que terror e república se excluem. São dois conceitos excludentes, porque justamente o terror, o que ele faz é irromper na vida comum, né, para inventar uma forma de manutenção do poder externa à lei. E é por isso que ele migra e se intensifica na modernidade e na contemporaneidade, particularmente nas experiências totalitárias. Então, por isso que eu insisto em dizer, Robespierre é o pai do terror totalitário? Eu diria que não, porque ele ainda está naquele contexto, né, em que a fundação da República é mais importante ainda, né, do que a manutenção. Né? O terror contemporâneo, né, ele foca, né, muito mais na ideia da manutenção do poder, quer dizer, o poder se mantém pelo próprio terror. Né? O que esgota a política. Daí a importância, por exemplo, de Hannah Arendt. O que ela vê é que há uma associação entre ideologia e terror de tal maneira que o poder ele mesmo, né, na sua existência temporal, só existe em certos regimes se ele é regido pela forma mesmo da violência continuada contra os membros do corpo político. Ele dá um salto temporal e ele passa a ser a essência mesma, né, da vida em comum. E nesse sentido ele solidifica aí uma grande novidade, que são os regimes totalitários. Daí que me interessa Hannah Arendt. Um outro autor que me interessa, mas aí não tanto pelo terror, mas que é Foucault, acho que ele soube ver, quer dizer, que o poder se mantém por certos mecanismos, ele não se mantém por si mesmo. Ele precisa de mecanismos, seja uma estruturação das classes, seja uma estruturação das instituições. Eu acho interessante ele ter visto isso, que ele nos legou, que as instituições passam a ser um mecanismo efetivo e real do poder, de manutenção. Né? Não necessariamente Foucault não trabalhou tão diretamente assim com o tema do poder, embora no final da vida, quando ele aborda a questão da biopolítica, esse tema vem para o interior da sua obra, mas, sobretudo, eu acho que há uma contemporaneidade do tema do terror por ter ele migrado, passado a fazer parte, né, do cotidiano. E aí você falou em sociedades estáveis, né? É curioso, né? Mas são nas sociedades não estáveis propriamente, porque a República de Weimar, por exemplo, na Alemanha não era uma república, não era uma sociedade estável, mas são
são nas instituições republicanas de Weimar que são destruídas do seu interior, né, por um movimento, no caso alemão, né, da própria insurgência do terror como forma de domínio. Então, são sociedades ditas avançadas que deram origem, né, a essa ideia do terror como núcleo mesmo de uma vida política destruída. A mim me interessa em análise justamente essa contraposição entre política e terror. Onde há política de fato, no sentido forte da palavra, não pode haver a manutenção do corpo político, né, pelo terror. Onde há terror, não há política. Acho que essa contraposição é interessante e isso faz, então, voltando à tópica inicial, que terror e república são termos que se opõem, na verdade, são termos contrapostos, né, que dialogam, né, na contemporaneidade como formas, né, exclusivas, né, uma contrária à outra, para se compreender, né, digamos assim, a própria contemporaneidade política. Uma questão que se coloca, quando eu falei antes, né, da questão do terror, que ele aparece nos pensadores clássicos associados, né, um primeiro momento apenas de criação e que depois ele migra com a modernidade para dentro do tempo mesmo da política, é que a forma da violência tem uma temporalidade. E essa temporalidade, ela diz respeito também aos níveis de percepção e de vivência da própria violência. Quer dizer, há uma temporalidade do interno, uma temporalidade do sujeito violento, enquanto tal, e daí a importância de uma fonte passional, mas quase pessoal, que o conduz à violência, mas é uma segunda temporalidade, que é aquela da história. Aquela da história em que a violência se transforma em algo coletivo. Não é simplesmente uma irrupção de uma personalidade, é a irrupção de uma forma de vida coletiva no qual a violência se faz presente o tempo todo. E eu diria que essas duas formas, elas são, em certos momentos, paralelas, não se tocam, em outros momentos elas se cruzam. É por isso que faz com que seja quase inapreensível, né, a violência nas duas temporalidades ao mesmo tempo. Né, o difícil do tema, digamos, né, da violência e das suas fontes passionais é justamente porque elas são ao mesmo tempo, né, coladas e disjuntas. Elas se juntam e se separam justamente porque as temporalidades não são as mesmas. E é curioso, por exemplo, como é que isso fascina biógrafos de Hitler, porque a gente fica procurando na personalidade do Hitler a fonte da sua violência. Mas eu acho que porque a gente está procurando uma unidade, né, onde há apenas cruzamento. É o cruzamento de uma personalidade com a história que produz uma forma política efetiva, mas que também se disjunta. Nem todo elemento passional presente num homem e numa mulher violentos vão migrar para uma forma política. E não necessariamente a violência na política, por exemplo, advém de uma personalidade deformada. É muito comum, os jornalistas costumam às vezes aproveitar-se disso, mas o sujeito é um bom pai de família, é um bom amigo, mas é um terrível tirano. Como se isso, digamos assim, implicasse numa grande contradição. Eu acho que não implica numa grande contradição, porque as temporalidades aí presentes não são as mesmas. É perfeitamente possível ser um bom pai e ser um tirano, porque o bom pai aí está habitando uma temporalidade do humano que não coincide necessariamente com a temporalidade da vida em comum dos homens.